Olá, turma 202, uma aula rapidinho, uma aula extra de matemática sobre o assunto produto notáveis. Quadrado da soma entre os dois termos, quadrado da soma entre os dois termos. A é o primeiro termo, B é o segundo termo. Quadrado da diferença, subtração, sinal de menos para matemática chamamos de diferença. Quadrado da diferença entre dois termos. Número A é o primeiro termo, número B é o segundo termo. Para que essa aula extra? Para você resolver as 4 questões do teste. Tá? RPC melhor. Então, em vez de passar 2, vou passar 4. E todos vão precisar de produtos notáveis. Então aproveita essa aula rapidinho para poder resolver as 4 questões. Lembrando, você vai resolver no final de semana e vai responder junto no formulário de frequência. Vão ter agora 4 itens, tá? 4 questões, cada uma com 5 bits. Tem que ter A, B, C e D. Correto? Bom, quadrado da soma de dois termos. O que diz a regra? O quadrado da soma de dois termos. Olha só. Exemplo. X mais 3 elevado ao quadrado. Quadrado da soma entre dois termos. O número x é o primeiro termo e o número 3 é o segundo termo. 5 mais y elevado ao quadrado. Quadrado da soma entre dois termos. O primeiro termo é o 5 e o segundo termo é o y. X mais 10 elevado ao quadrado. Quadrado da soma entre dois termos. O número x é o primeiro termo, o número 10 é o segundo termo. O que diz a regra do quadrado da soma? Quadrado do primeiro termo sempre mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Não vai o sinal junto, os sinais, a regra já está definido, mais o quadrado do segundo termo. Certo? Deixa eu colocar aqui em número mesmo. Primeiro termo mais o segundo termo. Quadrado da soma entre dois termos. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes. Essas 2 vezes é uma constante. Sempre vai aparecer no quadrado da soma. O primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Pronto, aqui está a regra do quadrado da soma. Vamos lá, x mais 3 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O número x é uma variável, eu não sei quanto é que vale, então fica na forma de variável x elevado ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3 é 6x, mais 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Pronto, aqui termina. Lembrando, isso não é uma equação do segundo grau, que não tem aqui sinal de igualdade e zero. Isso é uma expressão algébrica, ela termina aqui. X ao quadrado, 6x mais 9, não tem termos semelhantes. Só tem um x ao quadrado, só tem um 6x e só tem um 9, que é 6x. Termina a conta aí. Certo? Próximo, 5 mais y elevado ao quadrado. Quadrado da soma entre dois termos. Quadrado do primeiro termo, que é o 5, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é igual 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25, mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes y, 10y. Mais, y é uma variável, eu não sei o seu valor, então fica em forma de y elevado ao quadrado. Pronto, termina a conta aí. Professor, esse y ao quadrado não precisa estar aqui no início? Não importa a ordem, tá? Não vai importar a ordem, tá? Termina a conta aí. Próximo, x mais 10 elevado ao quadrado. Quadrado da soma entre dois termos.
que é que diz a regra do produto notáveis? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o número 10, mais o quadrado do segundo termo. X elevado ao quadrado fica x elevado ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 10, 20x, mais 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Pronto, aqui termina o meu produto notável. Certo? Então, toda vez que você tiver dois números somando, entre parênteses, elevado ao quadrado, é um produto notável. Quadrado da soma entre dois termos. Eleva-se o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Correto? Isso é o quê? Quadrado da soma entre dois termos. Primeira regra. Deu uma boa olhada? Próxima regra. Segunda regra do produto notável. Quadrado da diferença entre dois termos. Aqui está. Quadrado da diferença entre dois termos. O número A é o primeiro termo, o número B é o segundo termo. O que é que diz a regra para o quadrado da diferença entre dois termos? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O que muda do quadrado da soma para o quadrado da diferença? Apenas esse primeiro sinal, que no quadrado da soma é positivo, no quadrado da diferença é negativo. Que o resto tudo é a mesma coisa, até o segundo sinal também é positivo. Tá? Aqui está. Primeiro termo menos segundo termo elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Aqui está, gente. Vamos lá? Pronto. X menos 3 elevado ao quadrado. Quadrado da diferença entre dois termos. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Observe que não vai menos 3 aqui, não há necessidade disso. Já havia um sinal de menos aqui. Mais o quadrado do segundo termo. X elevado ao quadrado, eu não sei quanto é que vale, então fica x elevado ao quadrado. Menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Mais 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 9. Aqui está. Ok? Próximo. 1 menos y elevado ao quadrado. Quadrado da diferença entre dois termos. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 é igual a 1, menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes y, 2y, mais o valor de y é uma variável elevado ao quadrado. Certo? Próximo. Y menos 10, colocamos x aqui. X menos 10 elevado ao quadrado. Quadrado da diferença entre dois termos. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do
segundo termo. X elevado ao quadrado é x elevado ao quadrado. Menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 10, 20x. Mais 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Aí está desenvolvido o meu produto notáveis quadrado da diferença entre dois termos. Certo, gente? Aqui está o resumo da regra. Beleza? Agora eu vou colocar para vocês as 4 questões que eu quero que vocês resolvam esse final de semana. Se não conseguir responder elas no formulário, tá, de frequência de vocês, vocês podem mandar pelo meu WhatsApp a resolução dela direitinho. Mas eu vou colocar. Olhem bem, o que eu vou fazer? Eu vou postar, logo após a aula, eu vou botar o formulário de frequência e as respostas das questões. Segunda-feira eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar de novo o formulário de frequência e vou colocar as questões, porque se eu não me engano ele só fica ativado por 24 horas, no máximo 48 horas, depois ele não aceita mais que ninguém responda. Mas eu coloco de novo segunda-feira e coloco de novo terça-feira. E aí você vai ter tempo para você responder e vai dar tempo de você ir lá no formulário e responder direitinho. Ok, gente? Vamos lá ver as nossas questões. Olharam bem, né? Aqui está. Bom, questões para o nosso segundo teste. O primeiro nós já fizemos no primeiro período, tá? Então vamos lá para as questões. Item A. Pronto. Estas estão nossas questões, tá? Todos os